A educação física que a gente concebe não é pegar as crianças desde o começo da sua formação, e nem mesmo desde o começo do ginásio, e formar atletas olímpicos. Ninguém concebe isso. Por quê? Que em matemática a gente tem uma visão que parece que todo mundo que puder vai sim para esporte competitivo, e os outros não. Os outros vão ficando pelo caminho, só que tendo um treinamento de atleta competitivo. Então, eu estou propondo o seguinte, que a gente tem que saber diferenciar quem está sendo formado pela matemática e quem está sendo formado para a matemática. Eu acho ótimo que existam muitos que gostem tanto de matemática, que vão ter aulas a mais, que vão se preparar para a Olimpíada, que vão participar de Olimpíada, e eu quero que o Brasil tenha milhares e milhares de matemáticos de primeira linha. Eu não sou contra isso. Acontece que na formação geral das pessoas não pode funcionar assim. Isso é o que vem acontecendo há dezenas e dezenas de anos, para dizer o mínimo, dizendo que a gente tem um sistema educacional em lugar, e o que a gente tem são pessoas fracassadas, frustradas e mal formadas, porque não chegam a aprender a matemática que elas precisam. E aí eu vou discordar do Paulo e da Tânia, dizendo o seguinte: não vem a matemática em primeiro, não pode vir a matemática primeiro. O que existe, antes de mais nada, é o intuito, a intenção de educar uma pessoa dentro de um certo meio. Que matemática vai aparecer lá? A que for útil. É impossível você dizer, não, eu tenho que ensinar números naturais primeiro, depois fração, depois frações relativas, ou qualquer coisa que você diga, qualquer sequência. É impossível. Eu acho estranhíssimo o trabalho dos franceses, para falar a verdade, que o Dario mencionou. Porque você preparar uma sequência didática que vai funcionar para todo mundo, eu acho muito estranho. Mas, enfim, dentro da sala de aula, o professor tem que, tendo em vista objetivos mais gerais, decidir o que é que vai pertencer ali. E pode ser uma matemática mais sofisticada, pode ser uma matemática muito sofisticada, pode ser uma matemática simples, pode ser uma inversão completa da ordem que o matemático esperaria. E pode ter coisas que a pessoa nunca viu na vida, mas se formou adequadamente com relação a modos de pensar, por exemplo, que é como eu prefiro colocar. Eu não me preocupo se o cara sabe tal ou tal pedaço da matemática. Eu quero saber se ele sabe pensar proporcionalmente e sabe fazer uso disso na vida dele, para ele ser mais do que ele seria sem. Então, nesse sentido, a matemática vem depois. Que ela está presente lá, é evidente, porque eu estou dizendo educação pela matemática. Mas ela não é o ponto de partida, e eu não penso que possa ser. E eu acho que essa é uma diferença de conceituação entre os... Eu não vou dizer entre os dois grupos, porque eu sei que dentro dos meus colégios de educação matemática existe a mesma visão. Mas eu acho que aí é um dos pontos onde existe uma diferença. Deixa eu só observar, e olha, na Fundação da SBEM, eu vou mudar um pouco de assunto, bastante. A Fundação da SBEM, houve uma reunião muito importante na PUC, e a Auxileia, que foi professora aqui há muitos anos, que a maioria deve conhecer, ela trouxe uma proposta de que aquele grupo, que deviam ser uns 400, 300, 400 talvez, entrasse para a sessão de ensino, para reforçar a sessão de ensino. E aquele grupo decidiu que não por birra, não por nada, porque nós queremos cuidar da nossa própria identidade, da nossa própria especificidade. Não foi uma coisa belicosa, foi simplesmente, olha, a gente identifica que há uma visão lá que ficaria difícil o espaço, né? Mas não foi uma coisa de... A SBEM, eu sei que tem gente que pensa diferente, mas a SBEM eu não acho que foi criada contra resistência. Ela parecia mais... Eu até falei outro dia houve aquela passeata do orgulho gay aqui na Rebouças, na Rebouças, né? Consolação. Hã? Paulista, mas depois desceu lá para Praça Roosevelt. Aquela passeata, ela foi uma festa. Ali, os gays não estavam querendo conquistar nenhum espaço, porque não existia, estavam focando. Não, aquilo foi a festa, né? E a Fundação da SBEM foi um pouco como aquela parada, né? Ninguém tinha a menor dúvida de que a gente já tinha um espaço e que a gente estava simplesmente passeando para dizer que estava gostando, né? Tá? É uma visão minha, mas tem pessoas que... Posso levar? O Dario. Sim. Deixa ele falar depois. Ok, desculpa. Desculpa. Completar aqui a mesa, né? Completar a mesa. Não, eu quero, em primeiro lugar, me desarmar
porque no fim eu acabei colocando aí uma questão da ética científica, na questão da avaliação, né? É claro que eu sei que o Eduardo, né, e o grupo lá, né, não pensaram que estivessem aí agindo de má fé ou antieticamente, né? Então, vamos pôr uma pedra em cima disso. Eu acho que vamos tentar avançar, né, nessa questão. E aí eu queria voltar àquela questão que você fala assim, o Dario coloca aqui em primeiro lugar o conteúdo, e eu acho que eu não coloco em primeiro lugar o conteúdo matemático, né? Mas eu queria colocar assim, mas o que é esse conteúdo, né? O que é saber bem a matemática e qual é essa matemática que constitui o conteúdo no ensino, né? E aí eu acho que o Rômulo coloca bem. E quando eu coloco assim que o conteúdo é a atividade matemática, eu estou dizendo não é a matemática em primeiro lugar, mas sim a atividade matemática, e essa atividade ela é impregnada de valores, quer dizer, e de intencionalidades. Quer dizer, eu vou desenvolver essa atividade e estou organizando uma atividade de ensino porque eu acho que ela é formativa, porque eu acho que ela permite desenvolver melhor o ser humano intelectualmente, socialmente. E nisso, então, eu vou buscar aquela abordagem, aquela forma de explorar o saber matemático que é relevante a essa formação, a um pensamento algébrico, um pensamento geométrico, e que me parece que essa visualização, esse modo de ver o mundo, né, e que a matemática contribui efetivamente para esse modo de ver e atuar no mundo, e é significativo, eu vou buscar o desenvolvimento dessas atividades, dessas ações, esse modo de explorar e de estar com a matemática, né? E nesse sentido, por isso eu falo que o conteúdo matemático não é a matemática, mas a atividade matemática. Porque é impregnado de valores. E aí é muito difícil a gente pensar a educação matemática, o ensino da matemática, sem isso. Por isso que eu reclamo muitas vezes, porque eu tinha um pensamento muito matemático na formação do professor de matemática. E ao perceber de que por mais matemática que a gente ensinava a esses alunos, a análise 1, análise 2, álgebras e variáveis complexas, etc., esse professor saía sem saber o conteúdo, e a primeira coisa que ele pedia, né, Wagner? Precisamos saber melhor esse conteúdo. Mas quando eles dizem isso, não é aquele conteúdo formal que tradicionalmente ele viu na licenciatura. E que provavelmente, se ele fosse fazer o mestrado, não viria. Como eu fiz o meu mestrado em matemática, né? E quando eu fui atuar na formação de professores, quando eu fui atuar junto com os professores na prática pedagógica deles, eu precisei buscar uma outra matemática que eu não tive na minha formação. E eu tive que construir junto com eles, né? E aí, quando eu digo assim, nós podemos dialogar, sim. Por quê? Porque há um domínio maior de matemática entre os matemáticos, sem dúvida. Mas nesse diálogo entre nós, podemos olhar de modo diferente para esse conteúdo e tirar dele aquilo que ele tem de relevância para a formação do ser humano, para o desenvolvimento do pensamento humano, né? E é isso que eu acho que talvez esteja faltando enxergar. E quando a Iole coloca essas múltiplas visões, é isso que, no fundo, ela está querendo dizer, né, Iole? Me parece que é essa colocação que ela faz, né? E aí a Sandra questiona, por exemplo, motivar o aluno, porque a matemática é uma coisa chata, então eu tenho que dourar essa pílula. Quer dizer, o remédio é amargo. Mas a gente quer que o aluno aprenda porque eu acho que ela é importante. E eu digo assim, trabalhar com determinadas atividades lúdicas pode ser dourar a pílula. É isso que eu penso, né? Pode ser dourar a pílula. Quer dizer, por quê? Porque o real problema talvez a gente não enfrente, que é aquele conteúdo sem sentido para o aluno. Como esse conteúdo não faz sentido, não é relevante à formação do sujeito, ele o nega, ele resiste em querer aprender esse conteúdo. Mas alguns eu consigo, né, seduzi-los
para esse amargo. E o amargo se torna gostoso. Eu, por exemplo, gosto de tomar chimarrão, né? E é uma bebida amarga. Quem experimentar pela primeira vez vai achar terrível. Mas o hábito me faz gostar do chimarrão do amargo, né? Mas quem disse que essa é a melhor bebida? Vocês tomariam? Não necessariamente, né? Então, Então, veja bem, é uma questão de buscar aquilo que tem de essencial nas coisas, e nessas coisas eu não sou o maior sabedor, nem o matemático é o melhor sabedor daquilo que é o mais útil para a formação. Mas no diálogo, na troca, nos múltiplos olhares, podemos chegar lá. Bom, tem mais duas pessoas inscritas, o Wagner e a Cris. Você está inscrita de novo? Tá. E eu queria pedir agora tanto aos perguntadores quanto aos respondedores, né, para serem mais breves, porque a gravação só vai até 3h30 e a sala está reservada... Opa! Falta quanto que está escrito aí? Falta 25 minutos? Ah, bom, temos mais 25 minutos de gravação. E a reserva da sala vai até às 4. Mas podemos terminar quando terminar essa gravação. Não sei o que vocês acham. Também. Vamos combinar depois de resumir. 4 falarem, 2 falam só, né? Depois do Wagner e da Cris, mais 2 falam. Eu vou tentar ser bem rápido aqui. Meu nome é Flávio Wagner Rodrigues. Eu, na realidade, me formei em matemática, depois fiz o meu doutorado em estatística e trabalho mais em probabilidade. Tenho uma ligação com a revista do professor de matemática, onde eu sou um dos responsáveis pela seção de problemas. Mas as duas coisas que eu queria falar, eu estava procurando aqui encontrar, as razões que implicam nessa separação parece que ficaram bastante claras, existem problemas de ambos os lados, e para mim surgiu assim na minha cabeça uma ideia que talvez possa ser uma pequena semente de uma futura aproximação. Eu vou dizer porque eu desenvolvi um dia de brincadeira lá no IMPA, uma tese batendo papo com o Elo, que aprovou o que eu estava falando. Depois fui fazer isso com o professor Maurício, que disse que eu era louco. As duas foram ditas em tom de brincadeira, mas na realidade o que eu ia colocar aqui é o seguinte: primeiro, uma das minhas grandes dificuldades é entender como é que você consegue formar um professor. Às vezes eu tenho a impressão que professor é quase uma vocação inata. Você pode ensinar certas coisas para ele, mas você tem inclusive esses grandes artistas que dão aula em cursinho, que a gente critica, mas eles são absolutamente brilhantes. Eu já vi eles interessarem meninos da área de exatas por aprender literatura. Meu filho passou por isso. Então, o professor, a arte de dar aula, assim, às vezes me parece que ou o cara quer aprender e nasceu com aquilo, ou você pode melhorar um pouco algum outro, mas você não vai transformar nesse... Mas essa é uma dificuldade pessoal minha. Mas o que eu queria colocar, que eu acho que podia ser um elemento de aproximação, foi essa minha teoria meio maluca, bem rapidamente. Eu disse que os institutos de matemática, os lugares de excelência em matemática no Brasil, se recusavam a formar professores. Formar professor era considerado um negócio assim lamentável, porque o cara não deu para pesquisador. E eu peguei um exemplo, e eu acho que eu sei porque o Elon concordou comigo. Eu disse o seguinte: pega um menino que entra numa faculdade de medicina. Ele passou no vestibular, ele ganha um avental, um estetoscópio, ele está felicíssimo da vida. Ele já vai brincar de médico. O cara que entra na faculdade de Direito já vai em cartório, já vai atrás de processo. O cara entra aqui, começa a aprender análise e tudo mais, a gente não manda ele dar aula em nenhuma hora, né? Então, na realidade, você não estimula o fulano a ser professor. Crítica do professor Maurício: mas não adianta nada você fazer isso, porque o professor não ganha nada. Falei, médico também não ganha muito. 99% deles pôde um emprego para outro. E os moleques querem ser médicos. É claro que quando eles querem ser médicos, eles sonham ser um Jatene, um Miguel Slouge, que vai ficar rico e famoso. Mas 99% já sabe que não vai ser. E eu acho que então os centros de matemática se recusam um pouco a fazer isso. Eu dei aula para um curso do secundário que tinha 110 professores secundários na sala. Eu perguntei quantos eram formados no IME, 0. Tinha 2 formados na PUC. O resto era faculdades genéricas de algures. E eram os que estão dando aula aí.
Então, aí que entra talvez a teoria do Wagner. Esse pessoal que está dando aula aqui no estado de São Paulo precisa de conteúdo mesmo, porque lá fora não aprendeu. E você percebe isso rapidamente. Então, eu estava colocando isso porque eu acho que há um campo aí que as duas sociedades podiam colaborar. De que maneira nós vamos formar bons professores? Não importa, porque dizer que o Estado não paga é fugir da nossa responsabilidade. Já que o Estado não paga, não precisa fazer nada, né? Mas eu acho que é no próprio curso de graduação que isso devia aparecer. Então eu só quis fazer esse comentário assim, em geral, se alguém... Quer responder primeiro? Você quer fazer sua pergunta logo ou o que responde primeiro? Acho que tem tudo a ver, porque... então, eu me chamo Cristina, acho que a maioria me conhece. Então, fiz mestrado em matemática e o doutorado na educação. Quer dizer, eu sou aqui da casa e estou nessa área nova que está aparecendo. O que eu queria falar, em primeiro lugar, é sobre essa área nova, a área de educação matemática, ou seja, o nome que a gente queira dar para ela, porque se a gente olhar um pouco para a história e a história que a gente viveu, quando eu era estudante, e eu era estudante daquele colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, então eu tinha aula com os professores, sei lá, os melhores, que estavam todos por aqui pela USP. E, bom, e o professor, como é que era o professor? Eu me lembro, o Scipione foi meu professor eterno, e ele dava aula ali para a lousa, e, quer dizer, não tinha interação, e a gente anotava, e a gente fazia 500 exercícios todos iguais. E depois eu entrei aqui, eu tinha aula de cálculo com a dona Elza, e aprendi cálculo assim aos trancos e barrancos, eu não sabia os épsilons e deltas, e depois que eu acabei a graduação, o professor Lira me convidou, você não quer fazer pós, não sei o quê, e eu vim para cá, e, bom, eu fui dar aula, e me jogaram numa sala de aula, quer dizer, eu aqui dentro, na minha graduação, que era licenciatura, eu não aprendi a ser professora. Eu, depois da primeira aula que eu dei, eu saí, eu falei, eu não quero mais dar aula. Eu me enrolei com aqueles negócios, com os conteúdos todos. Eu fui lá repetir aquelas coisas que tinham feito comigo. Eu não sabia direito. Enfim, foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que hoje em dia, quando a gente vai... E eu fui professora esses últimos anos aí, de ensino médio em várias escolas, quer dizer, eu vi a realidade que está acontecendo aí fora. E não dá para eu chegar e falar, bom, hoje eu vou ensinar logaritmo, e vou ensinar logaritmo olhando para um ponto no infinito, porque eu não consigo olhar para os alunos, olhar nos olhos dos alunos. Quer dizer, essa aula, esse curso que eu tive, muitos de nós aqui dentro tivemos, não dá mais para levar. Eu acho que os meninos hoje, os nossos alunos, os meus alunos de graduação, são muito mais espertos. Além da matemática formal, quando eu quero chegar e eles entenderem o que é uma função contínua, diferenciável e tudo mais, a definição formal de derivada, antes disso, eu preciso convencê-los de que aquela definição